O Google até. Agora. Pois é, né? Vamos lá então, gente. Não se esqueçam de mandar as atividades de vocês, viu? Tem que mandar essas coisas para coordenação daqui a pouco. Introduzindo um fator externo no radical. Isso aí tá na página 44. Esse é o nosso primeiro assunto para o quarto período, tá? Página 44. Acabando o quarto período, todo mundo vai receber a nota da sua primeira avaliação e é isso. Aí já vai saber se tem que fazer recuperação, se não tem. Então, olha só. Deixa eu parar de travar aqui. Então, gente, fator externo, né, como vocês devem entender, é um fator que fica fora do radical, um número que está fora do radical. Da mesma forma que a gente pode tirar o número do radical, a gente pode devolver para lá para dentro. Então, por exemplo, depende da questão, né? Claro, depende do que está acontecendo, depende do que você precisa fazer numa questão. Mas, enfim, você pode fazer. Aí no livro, o primeiro exemplo é esse aqui, 2 raiz de 3. Lembrem que 2 raiz de 3 é a mesma coisa que 2 multiplicado com raiz de 3. Tem uma multiplicação aqui no meio. Ela não precisa aparecer o tempo todo, mas ela está aí. Tá. Então, o que acontece? Nesse aqui, nós temos a presença de um fator externo. E o fator externo, neste caso, é o número 2. O fator externo é o número que fica fora, no exterior. E aí, a gente pode colocar aí para dentro do radical. E como é que faz isso? Bom, vamos lá. A gente coloca o radical. Aqui já estava lá dentro, você coloca aqui 3. Aí você vai multiplicar, sempre multiplicar, tá? Não vai colocar com mais, com menos, não. Você multiplica. Aí você coloca o 2, né, que estava lá fora e entrou. Mas é aí que está o porém da história. Você tem que ver qual é o índice aqui. Nesse caso é 2. Então, quando este 2 aqui entrar no radical, ele vai entrar com o expoente como sendo o mesmo desse índice lá. Então, fica 2 ao quadrado. E aí, aqui nós temos um radical sem fator externo. Aqui, ó. Então, do lado esquerdo nós temos um radical que tem um fator externo e do lado direito nós temos um que não tem um fator externo. E essa conta aqui, 3 vezes 2 ao quadrado, que dá 12, né? Você pode fazer. Ficaria raiz de 12. Então, é isso que a gente vai aprender a fazer hoje, tá? Como é que a gente faz para introduzir um fator externo radical. Mas, basicamente é isso. Você coloca o número lá para dentro e ele vai com um expoente, mesmo, que é o mesmo aqui do índice. Então, olha só. De modo geral, o fator externo ele pode ser introduzido como fator no radicando. Lembra que o radicando é aqui dentro, tá? Radicando. A gente chama radicando o número que fica lá dentro do radical. E para fazer isso, a gente só precisa colocar o fator externo com o expoente sendo o mesmo do índice. Então, olha só. Como está aqui no livro. Vamos introduzir no radicando fator externo da expressão. Tem que escrever agora. 5 raiz de 3. 5 raiz quadrada de 3. Então, novamente, a gente pode tirar o número de dentro da raiz, né? A gente já aprendeu a fazer isso. A gente tira quando ele tem o mesmo índice, né? No caso, você cancela, que a gente está falando desse jeito. Mas a gente pode colocar o número de volta também. Então, 5 raiz de 3. Como é que a gente faz para colocar o 5 lá para dentro? Você coloca de novo raiz, reescreve o 3, porque ele já estava lá, coloca uma multiplicação, sempre a multiplicação. Aí você vai colocar o 5. E aí, qual é o expoente que vai ficar no 5, gente? Isso mesmo, quem está pensando aí é o 2.
O 2 vai ficar aqui em cima do 5. Por quê? Porque ele tem que ficar com o mesmo expoente daqui do índice, ó. E o índice é 2. Não está aparecendo. Lembre que raiz quadrada 2 não aparece. Mas ele está aí. Então, só para a gente terminar, vamos fazer essa conta aqui. 3 vezes 5 ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, né? Então, vai ficar 3 vezes 25. E 3 vezes 25 dá 75. Pronto. Então, gente, este número aqui, ó, 5 raiz de 3, é o mesmo número que esse 75. Raiz de 75, desculpa. É o mesmo número, só está escrito de forma diferente. E aí que tá, dependendo da questão, ou você faz isso aqui, trabalha com esse número aqui, ou você trabalha com esse aqui. E aí a gente vai já entender, quando a gente for para o próximo tópico, como é que a gente faz para trabalhar individualmente, como é que aparece cada um deles. É importante a gente entender isso, né? Então, olha só. O próximo já é com uma letra. Está escrito assim. Transformar em um só radical a expressão raiz quinta de x raiz cúbica de x. É isso? É isso mesmo. E o x tem que ser um número maior ou igual que zero, ou seja, tem que ser um número positivo. Quando aparecer isso na vida de vocês, entenda que está escrito assim que o x pode ser qualquer número positivo. Então, não interessa o valor dele. Interessa mesmo, é só você juntar todo mundo num só radical, como a questão está pedindo. E aí o que acontece, gente? Vamos por partes. A primeira coisa, a gente tem que olhar para isso aqui, ó. Finge que não tem o raiz quinta lá. Só olha para isso aqui assim. É o x raiz cúbica de x. Então, este x aqui, esse primeiro aqui na frente, ele é um fator externo desta raiz. Então, a gente precisa colocar ele lá para dentro, porque a questão está pedindo para a gente transformar num só radical. Para ficar só em um, ele precisa ir lá para dentro. Então, vai ficar assim, ó. Coloco raiz quinta. Não te esquece de colocar a raiz quinta, tá? Aí a gente vai juntar, esse x vai colocar lá para dentro do raiz cúbica. Então, vai ficar assim, raiz cúbica. O primeiro x que estava lá na raiz cúbica continua. E o x que vai entrar vai ficar x elevado a quanto? Pensa aí rapidinho. E, gente, vai ficar x elevado a quanto? Isso mesmo, x elevado a 3. Esse aqui vai ficar x elevado a 3. Por quê? Esse x aqui é este aqui, ó. Este aqui. Quando ele for para dentro do radar cúbico aqui, ele vai ganhar um expoente. E esse expoente vai ser o mesmo número do índice. Então, por isso ficou x ao cubo. Então, agora é só fazer a conta. Agora a gente tem assim, ó. Deixa eu baixar um pouquinho isso pra cá. Vai ficar raiz quinta da raiz cúbica de x vezes x ao cubo, isso aqui dá x à quarta. Né? Lembrem-se que aqui tem o número 1
E aí, quando a gente multiplica duas potências de mesma base, a gente soma esses dois expoentes aqui. Então, fica 1 mais 3, que dá 4. Agora sim, a gente já pode juntar isso aqui num só radical, como a questão está pedindo. Ó. A questão diz assim, transformar em um só radical. Então, a gente pode juntar o raiz quinta com raiz cúbica. Vai ficar raiz, aí o x à quarta não vai mudar mesmo. Agora a pergunta, gente, qual é o número que vai ficar aqui? Ó? Qual vai ser o novo índice? Por favor, vejam aí. Tô esperando. Bom dia. Bom dia! Good morning. E aí, Ana, tudo bom? Ana. Pois é, né? Oi, Isabelle, quanto tempo? Nossa, né? Oi, Lívia, quanto tempo? Olha, a Marília entrou, não falou um oi. É isso mesmo, a vida é essa. Só decepção. Dá Todo dia. 4 hoje. Eu cheguei Só tarde, decepção. né? Não, Hoje não quero. verdade sabemos quem são. Então, gente, para quem tá chegando agora, eu vou só recapitular rapidinho o que a gente estava falando. Então, olha só, na página 44, o que está acontecendo aí? Nos últimos dias, a gente. Não, não dá 4, João. Calma aí, rapidinho, a gente já vai voltar lá. Nos últimos dias, a gente estava aprendendo que, dependendo da questão, quando você está calculando uma raiz, você pode tirar alguns números, né? Quando a gente tem o número que tem o mesmo índice, aliás, o mesmo expoente do índice, ele sai. Agora a gente já vai aprender o contrário, a gente vai aprender como é que a gente coloca o número lá para dentro. Ou seja, a gente vai aprender o processo inverso do outro processo. Mas é basicamente a mesma coisa. Então, o que acontece? O primeiro exemplo aí do livro era esse aqui, 5 raiz de 3. Isso aqui, isso aqui. Aí, o que acontece? Quando você vai colocar um número para dentro, a única coisa que você precisa fazer é colocar um expoente nele. Ele vai lá para dentro e vai ganhar um expoente. E esse expoente vai ser o mesmo número daqui do índice. Nesse caso aqui era 2, porque é raiz quadrada. Aí esse 5 estava fora da raiz. Quando ele entrar na raiz, ele vai ganhar um índice. Basicamente é isso. Aí quando ele entrou na raiz, o índice dele virou o número 2. E aí aqui a gente fez a conta, né? 5 ao quadrado dá 25 e 3 vezes 25 dá 75. Então essa raiz quadrada de 75 aqui é o mesmo número que esse aqui, 5 raiz quadrada de 3. Só que dependendo da questão, você pode trabalhar com um, você pode trabalhar com outro. Depende do que você vai ter que fazer. Então, às vezes, você faz com 5 raiz de 3, ou às vezes você vai fazer com raiz de 75. Aí a gente está nesse outro exemplo aqui, que está escrito assim, lá no livro, tudo que é tudo do livro, tá? Está dizendo assim, transformar em um só radical esta expressão aqui, raiz quinta de x, raiz cúbica de x. Aí, como eu havia dito, a gente primeiro olha ignora a raiz quinta e olha só para isso aqui, assim, ó. O x, raiz cúbica de x.
Este x do lado esquerdo, esse x aqui, esse aqui, ele é um fator externo desse radical. Aí ele vai entrar. Quando ele entrar, ele vai ganhar um expoente, né? E o expoente vai ser justamente esse número 3 aqui, é sempre o mesmo, tá? Aí quando ele entrar, ele vai ficar um x ao cubo, tá bem aqui, ó. Entrou lá e virou um x ao cubo. Pronto. E aí o raiz quinta e o raiz cúbica não vão sair, vão continuar lá, né? Este x elevado a 1 aqui é este x que já estava aqui. Aí agora tem que fazer a conta aqui, porque a questão quer que a gente transforme em número radical, e vai ficar x vezes raiz, aliás, x vezes x ao cubo. E aí eu coloquei esse 1 aqui, porque a gente tem que lembrar que quando não tem expoente, na verdade é o número 1 que está lá. E aí quando você fizer x vezes x ao cubo, vai dar esse x à quarta aqui, ó. Agora a pergunta que eu parei foi, quando você juntar esse raiz quinta e esse raiz cúbica numa só raiz, porque é o que a questão está pedindo, ó, transformar num só radical, qual é o número que vai ficar aqui? Aí o João falou que é o número 4. Não, não é o número 4. Quando você tem duas raízes, assim, uma junta na outra, para você juntar só em uma, você multiplica os dois números aqui, os dois índices. 2 ou 3 ou 4, não sei, quantos tiverem. E aí, então, o número que vai ficar aqui é 5 vezes 3. Era essa a resposta da minha pergunta. E quanto é que dá 5 vezes 3, gente? 15. Isso, então o número que vai ficar aqui é raiz 15. Não sei nem como é que fala isso. Raiz 15ª. 15ª raiz. Então essa aqui é a resposta. Raiz 15ª de x à quarta. Tá aí no livro, inclusive. Aí tem que lembrar que quando você junta duas raízes, assim, você multiplica os dois números. É só isso mesmo. Aí, agora o exemplo meu. Isso aqui o professor passou quando eu estava lá no 9º ano também. Eu lembro muito bem, como se fosse ontem. Era assim, ó. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Desafiozinho para vocês aí, gente. Como é que vai ficar isso aqui numa só raiz? Junta tudo isso aí numa só. 10 segundinhos aí para vocês. Faz aí, faz aí. Ver como é que fica. A dica é, você vai começar sempre daqui, assim, ó. Dessa aqui. Aí depois você vai para essa aqui. E aí depois você vai para esta aqui. Então, no fundo mesmo, você começa do que está mais lá no interior da coisa. Fazer rapidão. Inclusive, tem uma questão que é exatamente assim, a questão 4 aí da página 44. Só que é com 3. E aí, gente, tá dando para fazer ou não? Tá sim. Tá.
Não. Eu estou esperando vocês fazerem esse exemplo que está aí. Enquanto vocês estão fazendo, já coloca lá no chat, gente. Nome, sobrenome e turma. Cristiano não sabe nem qual é a turma que ele tá. Vocês estão sabendo que talvez tenha uma alteração no horário de novo? Sabendo disso já? Eu não saberia. Talvez tenha. Tava rolando uma reunião, os professores estavam falando que tá tendo muita aula, de 7h15 até meio-dia, muita aula. E eu concordo, sinceramente. Olivia, qual é? Olha o Igor. Oi. Igor Show, tem o Abu de Cordovil. Nome legal. Nossa, você quase acertou. É, nossa, você conseguiu falar meu nome melhor do que a Lívia falar meu nome. Parabéns, Cala a professor. Nome, boca. como é teu nome completo? Fala aí pra Paz. gente. É Igor Shouta Iwabuchi Cordovil. É Ua. Iwabuchi. É o que eu falei. Pois é, mas se eu falar o meu nome mais certo do que a Lívia fala, isso é Cala um a avanço na boca, Ego, me sociedade. deixa em paz. É Gato complicado. chato. Eu, Tá, vamos hein? resolver isso aqui, gente. Quero Olha só opinião como é que mesmo. faz isso. Quando eu digo resolver, é pra gente juntar numa só, tá? Pra deixar bem menos feio esse negócio. Aliás, né? Beleza? Depende de quem vê. Eu acho feio esse negócio aí. Olha só, o que que acontece? Como eu falei, a gente começa por este 2 aqui. A gente começa colocando este 2 aqui neste radical. Aqui, vai ficar bem aqui. Então, todo o resto a gente vai copiar. O primeiro radical a gente vai copiar, raiz quadrada de 2. O segundo a gente vai copiar também. Você pode fazer direto se você quiser, mas a gente não vai fazer porque eu quero que todo mundo entenda o processinho. 2 aqui. Aí o terceiro radical a gente já vai parar porque já vai ficar aqui. Aí o quarto vai ficar aqui, bem aqui. Aí esse primeiro 2 aqui já estava lá na ponta, que no caso é esse aqui, ó. E aí, vamos introduzir o 2, este 2 aqui, vai ficar lá e vai aparecer com um expoente. Qual é o expoente que vai aparecer nele, gente? Este 2 aqui, ó. 2, exatamente, porque ele vai entrar com o mesmo número aqui do índice. Pronto, já colocamos lá. Não vamos resolver ainda não, tá? Deixa para resolver a conta só no final. Agora, a gente precisa colocar este 2 aqui, neste outro radical aqui, ó. Mas, se você prestar bem atenção, para ele ir para o último radical, ele vai primeiro ter que passar por esse aqui. Ou seja, ele vai sofrer duas alterações. Vamos lá, por parte. Raiz quadrada grande. 2.
Aí essa outra raiz quadrada aqui vai entrar aqui, né? E aí esse 2 já vai vir para cá, para esse primeiro radical. Vamos fazer primeiro um, depois o outro, tá? Então vai ficar este radical aqui, ou radical, raiz quadrada. Tá. Este 2, quando ele entrar para esse radical, ele vai ficar 2 ao quadrado, tá? 2 ao quadrado. E aí esse último radical vai ficar do jeito que já está lá. Raiz quadrada de 2 vezes 2 ao quadrado. Ah, professor, eu quero fazer logo isso aqui. 2 vezes 2 ao quadrado dá 8. Beleza, pode fazer, não tem problema não. Mas deixa assim por enquanto. Pronto, aí o 2 já apareceu aqui. Agora, se você prestar bem atenção, ele se tornou o fator externo deste radical aqui. Então, ele precisa entrar para lá de novo. O que, que vai acontecer? Ele vai entrar de novo com o expoente sendo 2. Aí, olha só como é que fica o processo. Novamente aqui, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de novo. Aí vai ficar assim. Estes dois, esse 2 e o 2 ao quadrado já estavam lá. Então, vamos só repetir. 2 vezes 2 ao quadrado. Aí, este aqui vai vir para cá. Quando ele vier, ele vai ficar com um expoente também. Então, vai ficar assim, gente. 2 ao quadrado. Ao quadrado. Entenderam? Ou não? Sim. Beleza. Então, agora tem que resolver isso aqui, ó. 2 ao quadrado ao quadrado. Quanto é que dá isso aí? Então, você tem que lembrar daquela propriedade que a gente viu lá há bom tempo atrás. Quando você tem um expoente aqui dentro da raiz do parêntese e um expoente fora, para você juntar os dois expoentes, você multiplica os dois números. Então, em cima vai ficar 2 vezes 2. Multiplica esses dois aqui, tá? Esse e esse. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que esse último número aqui, quando você fizer essa conta aí dos expoentes, vai ficar 2 elevado à quarta. Que é 2 vezes 2, né, gente? 2 vezes 2 dá 4. Tem que saber multiplicar. Pronto. Já está quase terminado o processo. O que está faltando para a gente deixar isso tudo numa só raiz? Pode ir para essa palhaçadinha aqui, ó. O que está faltando para ficar só numa raiz? Tá faltando o primeiro 2 entrar na Isso. última raiz. Exatamente. Está faltando a gente colocar este 2 para esta raiz aqui. Ué, eu acho que eu esqueci uma raiz. Eu esqueci uma raiz, gente. Peraí. São 4 raízes. Aqui tem só 3. Vou colocar um pouquinho pro lado. Pronto. Tem mais uma raiz aqui no meio. Raiz quadrada. Eita. Agora. Então, como é que vai ser o processo para colocar este 2 para lá? A mesma coisa. Você vai ter que colocar ele para esta raiz aqui. A primeira lá. Só que para isso, você vai ter que passar ele por cada uma das raízes. Vai ter que passar uma vez para cá. O resultado você vai ter que passar para cá. E o resultado você vai ter que passar para cá. Façam aí rapidinho ver quanto é que dá o expoente do 2 lá. Esse último 2. Mas segue uma lógica, tá? Você olhando para isso aqui, você vai já dá para induzir qual vai ser o expoente dele. Mas faz aí para você ter certeza. E professor, Pode falar. tá, eu já sei o resultado, mas eu queria perguntar por que todas as vezes que o número pula uma raiz ou vai entrando até a última raiz, ele sofre uma alteração? É porque assim, ó, o que acontece? Como é que funcionava o processo da gente tirar o número de uma raiz? Lembra? Se você tivesse isso aqui assim, ó. Raiz quadrada de 2
vezes 2 ao quadrado. Como é que funcionava o processo de tirar? Hum? Hein? Hein? Como é que funciona? Lembra aí. Tô tentando lembrar, mas memória não me puxa. A gente estudou isso ontem, ó, que vai sair esse aqui, ó. Exatamente, por isso que minha memória não é muito boa. Entendi. Quando eles lembra que o número sai da raiz quando ele tem o mesmo expoente daqui, ó. Aí esse número vai sair, lembra, vai sair. Quando ele sair, vai ficar só o número de baixo, o 2. Então fica 2 raiz de 2. Outra maneira que você tem que ver isso é você aplicando a tal da raiz aí para todo mundo. Então vai ficar assim, raiz de 2 vezes raiz de 2 ao quadrado. Nessa aqui vai dar para cancelar, né? E esse aqui não dá para fazer nada. Então vai ficar 2 vezes raiz de 2. Que é isso aqui? Lembrou? Sim. Pois é. Então esse é o processo quando a gente tira um número da raiz. Mas é como eu estou falando. Primeiro a gente estuda como é que a gente tira. E aí depois a gente estuda como é que devolve ele para dentro da raiz. Porque dependendo da questão, você vai ter que fazer uma coisa ou a outra. Então olha só, Ana. Deixa eu apagar isso aqui. Se nós tivéssemos isso aqui, ó. Raiz quadrada da raiz quadrada de 2 vezes 2 a quarta. Aí eu falo para você, olha, dá para tirar esse 2 a quarta daí. Bora ver como é que seria o processo para tirar o 2 a quarta daí. Tá, pode ser. O que que acontece? Esse 2 a quarta aqui, deixa eu ver. Qual vai ser a melhor maneira de falar isso? Tá. Vai ficar assim, ó. Aí eu vou transformar isso aqui, tá? 2 a quarta, eu vou transformar em 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado é 2 à quarta, tá, gente? É a mesma coisa. Só fiz colocar como 2 multiplicações, mas é a mesma coisa. Aí, olha só. Olhando para esta raiz aqui só para essa, de dentro. Você consegue perceber que esse número vai sair e esse número vai sair também? Sim. Pois é, então vai ficar assim, ó. A raiz quadrada grande vai ficar lá. Os dois vão sair, então vai ficar 2 vezes 2. E lá dentro vai ficar só a raiz de 2, o único 2 que estava sozinho. Certo? Uhum. Aí pronto, esses 2 vezes 2 aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado, de novo. 2 ao quadrado. Então vai ficar assim, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz de 2. Certo? Sim. E agora o 2 pode sair de novo. Exatamente, ele pode sair de novo. Então fica 2 raiz da raiz de 2. Então, no fim das contas, Ana, respondendo a tua pergunta, o que esse número vai entrando e vai sofrendo modificações aqui, porque na verdade você está fazendo o processo inverso. Entendeu? Uhum. Sim. Porque se você pensar aqui, ó, esse 2 vem aqui para dentro, vai ficar 2 ao quadrado, tá aqui. Esse 2 ao quadrado vem aqui para dentro, vai ficar 2 à quarta, que era o que estava lá inicialmente. Então, é o processo inverso que a gente está fazendo. É a mesma coisa, só que de trás para frente. Então, tá, vamos ver aqui como é que dá esse negócio, esse último 2. Tem que colocar esse último 2 lá para dentro. Alguém está perguntando alguma coisa. Ah, não, deve estar colocando o nome da chamada, eu acho. Ah, não, é no WhatsApp. Não, não. Ah, tá. Depois eu respondo amanhã, Ana. Não dá para responder agora. Então, olha só. Este 2, seguindo a lógica, ele vai ter que aparecer aqui no finalzinho com 8, tá? Ficou 1, depois 2, depois 4, né? Tá multiplicando por 2, no finalzinho ele vai ficar com 8. Mas só para a gente entender o processo, como é que funciona. Nananana. Primeira raiz, que é a raiz grandona. Este 2, ele vai entrar aqui nesta raiz, tá? Então, vai ficar assim. Raiz quadrada
Aí, quando ele entrar, ele vai ficar com o expoente 2. Então, fica 2 ao quadrado, aliás, aí as últimas duas raízes, essa aqui e a última raiz, que já vai estar todo mundo lá dentro dela. 2 vezes 2 ao quadrado, vezes 2 à quarta. Certo, gente? O que eu fiz foi só introduzir esse 2 aqui na raiz que está logo após ele, e aí o expoente dele muda para 2. Agora você vai ter que introduzir este 2 ao quadrado nesta raiz aqui, ó, que vem logo depois dele. E aí, a pergunta é, qual é o expoente que vai ficar nele? 2 vezes 2. Isso mesmo. Então, vamos colocar lá. Só para ficar isso aqui. Então, vamos colocar de novo. Raiz da raiz. Novamente, outra raiz. E aí vai ficar 2 ao quadrado, né? E aí você vai colocar o expoente neste 2 ao quadrado. Ah, professor, eu não consigo entender assim. Eu quero colocar esse 2 ao quadrado logo como 4. Pode colocar, fica à vontade. Agora, esse 2 ao quadrado aqui ao quadrado, novamente, a mesma coisa de agora, quando você fizer a multiplicação dos dois expoentes, dá 4, tá? Então, fica 2 à quarta. E aí, a última raiz. 2 vezes 2 ao quadrado, vezes 2 à quarta. Beleza. Último passo, juntar esse 2 à quarta, juntar não, desculpa, colocar ele aqui dentro desta última raiz. E é a mesma coisa que você vai fazer. Uma raiz, duas raízes, 3 e a última 4. E aí tá, o 2 já estava lá, o 2 ao quadrado já estava lá, o 2 à quarta já estava lá. E por último vai ficar este aqui, que é o 2 à quarta ao quadrado, né? Então, faz a conta aí da 2 à oitava, tá, gente? É isso aqui, ó. 2 à quarta. Aí você vai elevar ele ao quadrado. E aí, para você resolver isso aqui, você multiplica o 2 e o 4, que dá o 8 que ele estava falando lá. Pronto, então realmente. Agora, vamos juntar isso aqui tudo numa só raiz, que é o que a gente tem que fazer. Quando você juntar numa só raiz, qual é a raiz que vai ficar, gente? Qual é o número que vai ficar aqui no índice? Pensa aí rapidinho. Vai ser 16? Isso mesmo. 16, gente, porque você vai multiplicar todos os números aqui, ó. 2, 4, 8, 16. 16. Aí aqui você faz essa conta, né? Tem que, lembra, multiplicação de várias potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Faz a conta aí, quanto é que dá 1 mais 2 mais 4 mais 8? 15. Isso mesmo. Ai, diretora, caramba. Isso, pronto. Então, queridos alunos, esta coisa feia aqui, para mim isso aqui é feio. Isso aqui, ó. Depois de um monte de passos, você consegue transformar em uma só raiz, que é esta aqui. Raiz 16 de 2 elevado a 15. E nem pode tirar esse 15 daqui, né? Porque, enfim. Porque é menor que o 16. Então, pronto, é assim que funciona o processo, tá? Você vai fazendo várias vezes se tiver vários números. Dito isso, vamos resolver aqui. Vamos não, vocês vão fazer. Essa atividade já é para o quarto período, tá? É a primeira atividade do quarto período. Então, façam aí a questão 4. Questão 4, da página 44. Tá assim, ó. Como você pode representar a expressão na forma de um único radical. A expressão é essa aqui.
Um, dois, três. Raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3. Uma, duas, três. Pronto. Lembrando que esse processo só pode ser feito quando tem uma raiz dentro da outra, tá? Quando tem duas raízes, uma do lado da outra se multiplicando, a gente vai aprender a fazer esse tipo de coisa. Isso aqui você faz quando tem uma dentro da outra, que é o caso aí. Façam essa aí rapidinho, gente. É a mesma coisa daqui dessa, só que vai ter menos passos, vai ser mais fácil. Rapidola, rapidola. Já coloquei isso aí, viu? Tenta fazer agora, para tentar fazer agora. A primeira atividade já do quarto período, essa aí, página 44. Quer anotar aqui, ninguém falar que eu não falei nada na aula. Quarto período, não é para entregar hoje, tá? Não é para entregar hoje. Estou dizendo que é a primeira atividade. Atividade. Quarto período. Página 44 do livro. Tenta fazer agora, Victor. Tá fazendo, Ana? Isso, toda a página 44. São 5 questões. Aí eu vou fazer essa quarta agora. Vou fazer não, né? E algumas da primeira. Professor, já terminei? Terminou? Terminei. E aí, como é que ficou? Dá 3 elevado à sexta potência. E o índice dá 8. 3 elevado a quanto? A sexta? É. Não, sétima. Sétima. Ah, tá. Agora sim, tá certo. Não é 7, não é 6, não, é 7. Olha só, gente, é isso mesmo, mano, muito bom. Como é que resolve esse negócio? Já fica aí a resolução para quando vocês forem colocar no caderno, tá? Vamos lá por parte. Vamos fazer bem detalhado. Ah, professor, já consegui perceber um certo padrão nesse negócio aí. Não precisa fazer detalhadamente. Tudo bem? Muito bom, parabéns. Mas, para quem ainda não entendeu como é que funciona, vamos fazer detalhadamente. E porque realmente tem um padrão. Não sei se vocês perceberam, mas tem um padrão. Olha só. Este 3 aqui, ele precisa ser colocado nesta raiz. Não sei se vocês já perceberam também, mas tudo se resume nesta última raiz aqui. Então, precisa colocar ele para lá. Quando você colocar ele para lá, o que, que vai acontecer? Coloca lá, se no teu caderno. Igual, raiz quadrada de 3, raiz quadrada. Esse 3 intermediário não vai mais estar aqui, então já vai pular para
outra raiz quadrada. Raiz quadrada de 3 vezes, não te esquece do vezes. Agora, esse 3 aqui, ó. Quando ele entrar nesta raiz aqui, ele vai ganhar um expoente. Qual é o expoente? 2. 2, isso mesmo. 3 raiz quadrada de tarará, tarará, tarará. Aí você não resolve isso aqui ainda, não. Não resolve. Vamos agora ter que colocar este 3 para cá e depois para cá. Então tá, vou mudar a cor de novo. Ficar de vermelho. Vai ficar assim, raiz quadrada. E, gente, isso aqui é um processo chatinho, né? Mas não é difícil. É sempre a mesma coisa. Aí a segunda raiz quadrada. E, novamente, esse 3, quando ele vier para cá, ele já vai ganhar o expoente. Vai ficar 3 ao quadrado. Aí já vai para outra raiz, que é 3 vezes 3 ao quadrado, que são os números que já estavam lá. Beleza. Agora, novamente, este 3 ao quadrado tem que entrar nesta última raiz, porque, como eu disse, tudo se resume a esta última raiz. Na verdade, é a primeira, né? A última não. Então, vai ficar assim, raiz quadrada, da raiz quadrada, da raiz quadrada. Aqui já estava o 3, aí você coloca o 3 ao quadrado. E, por último, vai ficar o 3 ao quadrado, ao quadrado. Ah, professor, eu ainda não entendi essa história do 3 ao quadrado ao quadrado. É porque assim, gente, aqui você já tinha o 3 ao quadrado. Quando ele vier para cá, ele vai ganhar novamente esse expoente aqui, o 2. Então, você já tinha um expoente, ele vai ganhar outro expoente. É por isso que fica 3 ao quadrado ao quadrado. E você pode simplesmente substituir por 3 elevado à quarta, que dá a mesma coisa. Mesma coisa. Agora, vamos lá. Vamos juntar tudo numa só raiz. Nem precisa de uma raiz tão grande. Essa aqui já dá. Quando você juntar todas essas raízes aqui, numa só raiz, você vai só multiplicar os números aqui. Aí fica 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Isso mesmo, raiz oitava. Aí, para quem ainda não entendeu, você só pode juntar todas as raízes quando já tiver assim, uma do lado da outra, não tiver nada, nenhum número entre elas. É por isso que a gente coloca todos dentro dessa última aqui. Porque se tiver algum número entre elas, você não pode aplicar essa propriedade de juntá-las. Aí aqui vai ficar 3. E o expoente você soma. Aqui tem o número 1. Então fica 1 mais 2 que dá 3, 1 mais 4 dá 7. Isto mesmo. Raiz oitava de 3 elevado a 7. Muito bom, muito bom. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Professor, se o número de vezes que o número tem que ser multiplicado fosse maior do que o índice, poderia tirar o número da raiz? Sim, poderia. Mas normalmente nesse processo nunca dá um número maior. Nunca vi um processo desse de ficar colocando um monte de número para dentro que dê um número maior. Acho que é uma questão de lógica mesmo. Anotem aí, batam o print de vocês. Vamos fazer, deixa eu ver aqui. A5, vamos fazer a questão 5. Olha, já estamos fazendo 2, ficam só 3 para vocês. Ah, que vida boa. Questão 5. Qual é a forma mais simples de escrever a expressão raiz quadrada x ao cubo sobre y de raiz quadrada de x sobre y? A pergunta é essa: qual é a forma mais simples de escrever esta expressão aí? Lembrem-se, gente, x, y, a gente trabalha com letras, né? Já estamos no nono ano. Trabalha com letras, mas no fim das contas é a mesma coisa que você faz se você estivesse trabalhando com números. Só finge que são dois números. Com letras, pelo menos, tem a vantagem de que você não tem que calcular. Não aparece um 3 ao quadrado. É x ao quadrado e pronto, acabou.
E aí, qual é a forma mais simples de escrever essa expressão? Como é que a gente faz isso? Professor, vai Oi? ficar x sobre y elevado à sétima, não, sexta potência, e o índice vai ser 4. X sobre y elevado à sexta potência? Por que a sexta potência? Eu não entendi. Tá, então isso vai ser uma pergunta. Quando passa para a próxima raiz, ele não tem Uhum. que ficar com o número do índice? Sim. Então, o primeiro x elevado, primeiro x sobre y tá elevado a 3. Então, a gente Ah, não tinha. entendi. Não, meu amor, não, 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 não. Esse x sobre y não está elevado a 3, é só o x que está elevado a 3. Porque se fosse o x sobre y, estaria assim, ó. Entendeu? O x está elevado a 3, o y está elevado a 1 mesmo. Entendeu? Entendi. Então, o x, os dois vão entrar realmente com o expoente 2, só que o x vai ficar a sexta, como você falou, e o y vai ficar ao quadrado. No final, a raiz vai ficar a raiz quarta. E pelo que eu estou vendo aqui, o x, o expoente do x vai ficar maior que 4. Aí você vai poder tirar ele. Do y não, não vai ficar maior que 4. Professor, Oi, pode falar. o de x vai dar 6 e o de y vai dar 3? O de x vai dar quanto? 6. 6. Só quando você colocar. Só colocando esse aqui, ó, já dá 6, né? Quando você colocar lá pra dentro. Aí quando você juntar com esse aqui, dá 7, né? Viu o que eu falei? Uhum. Aí o do y dá 3, realmente. Acordei, professor. Tu nem te manca, né, Lucas? Tu nem te manca. A Isabela já te falou do teu desenho?
Tarará, tarará. Fábio Franklin levantou a mão. Gente, tem 19 pessoas só aqui hoje. Que horror. Fala, Fábio, o que foi? apertar. 19 não, né? Duas telas são minhas, então tem 17 pessoas. Gente, que horror. Dormindo. Tudo dormindo, sim. Eu tô falando. Tem que fazer um novo horário. Colocar aula de matemática às 7h15 da manhã não foi uma boa ideia. Verdade, concordo. Coloca, sei lá, uma história, geografia, matemática, gente. Pode ser a melhor aula do mundo. Não pode. Pode ser a melhor aula do mundo. Melhor aula do mundo. Às 7h15 da manhã. Não tem como, professor. Eu sei disso, gente. Não, eu me solidarizo totalmente por vocês. Não se preocupem, não. Mas, né? Manda quem pode. Obedece quem pode. Ah, não tô afim de fazer curso. Mordido, já. Ô, pessoa. De aula de 7h15. Ah, não quero saber. Ei, faz uma pose. Vai. Que pose eu faço? Pega sua aluna mais chata, por favor. Qual é? Isso é verdade. Isso eu vou ter que admitir. Ei, não é pra concordar, não. Ah, Isabelle, essa falsidade, mano. Essa velha, ela faz isso com todos os professores. Falo mesmo. Olha, Falo mesmo. Ela mentira. faz isso com Da todos os última professores. vez eu vi lá no YouTube que estavam falando mal de mim, que falaram que até ele falou que eu ia fazer um baixo-assinado para tirar ele. Olha a mentira. Ah, mas Isabelle, vou nem lembrar da professora de artes também, né, Isabelle? ela ia na professora de arte, falou assim pra professora: ai, eu gosto muito da senhora, eu te amo, professora. Olha só a cidade que atrás da professora, ela falava tanto mal dessa professora. Olha a É mesmo? mentira. Ela ficou até É, doente. Maga Rosineide. Eu Tô acho falando que a não. verdade, sim, Isabelle. Tu para de mentir. Já é fácil a putz. E aí, gente, como é que faz esse negócio? É muito... E aí, como é que faz? É rápido a aula que faz isso. Bora fazer rapidinho. Anota aí, bate print para vocês fazerem quando tiver que entregar. Olha só, vou só reescrever aqui embaixo, tá? Para organizar. Façam organizado, viu? Organize esse negócio, deixa bonitinho. X ao cubo sobre y, tá? É o x ao cubo, não é o x sobre y ao cubo. É o expoente 3, é só pro x. E aqui fica x sobre y. Esta aqui, essa questão 5, ela serve para mostrar para vocês que mesmo quando está em fração, quando você colocar lá para dentro, vai acontecer a mesma coisa, tá? Vai ficar assim, ó. Raiz quadrada. Esse x sobre y já estava, então você vai deixar aqui x sobre y. Aí, quando você colocar esse aqui, os dois vão ficar ao quadrado, tá? Então, vai ficar assim, x ao cubo ao quadrado. Que, como a Ana tinha dito, fica 6, tá? Tem que fazer aqui 3 vezes 2 dá 6. E embaixo vai ficar y ao quadrado. Ou seja, o tal do quadrado do índice aqui, ele vai para os dois. Para todo mundo que está envolvido aí. E aí você vai colocar assim, teu caderno, bonitinho. Raiz quadrada. Quando eu digo bonitinho, é bonitinho, viu, gente? Tá? Mesmo. Professor, vem aqui, faz a questão com vocês. Aí vocês ainda colocam tudo desorganizado. Ah, gente, tem vergonha na cara de vocês.
Aí tá aqui, x à sexta, né? Como eu tinha dito. E embaixo y ao quadrado. Alguma dúvida aí nesse negócio? Você quer perguntar Não. alguma coisa? Então, bora indo. Já tem uma raiz do lado da outra, ó, uma dentro da outra, então já pode juntar só em uma. Vai ficar raiz. Qual é o índice que fica? 4. 4, isso mesmo. Fica 4 porque você tem um 2 aqui, um 2 aqui, você multiplica os dois e dá 4, tá? Tem que saber multiplicar. E aqui, gente, multiplicação dessas duas frações aqui, vai multiplicar em cima, multiplica embaixo. E aí em cima fica x vezes x à sexta, que dá x à sétima. Tá? Tem que saber multiplicar. Y vezes y ao quadrado dá y ao cubo. Pronto. Poderia acabar aí? Poderia. Mas a questão está perguntando qual é a forma mais simples. E a forma mais simples ainda é tirando uma parte desse x aqui. Ele tem 7, são 7x aí, tem x a sétima. E como o expoente aqui é 4, dá para tirar alguns aí. Expoente não, desculpa, o índice. Então vai ficar assim, raiz quadrado, só para a gente ver como é que a gente vai tirar esse negócio. Aqui o índice 4, embaixo é o y ao cubo mesmo, não tenho o que fazer com esse y ao cubo. Mas em cima, esse x a sétima, você pode reescrevê-lo como x a quarta vezes x ao cubo. Tá? Então, basicamente, quando tiver um expoente maior que o índice, você vai colocar como multiplicação e um deles vai ter que ser um índice. Por que você tem que colocar um deles como sendo índice? Justamente para ele poder sair. Porque a questão está pedindo a forma mais simples. Então, quando este x a quarta sair, né, porque ele tem o mesmo valor lá do índice, vai ficar só um x. Quando sai, lembra que tira o expoente. Ah, professor, não entendi como é que faz isso. Ah, então você vai ter que sair distribuindo essa raiz aqui para todo mundo e ver como é que fica no final. Mas confia aí na calma. Dá só o x, tá? Aqui fica 4 x ao cubo. Opa, pera. Coloca a raiz até lá embaixo. Raiz quarta de x ao cubo sobre y ao cubo. Pronto, gente. Esta aqui, deixa eu ver se tá certo. É isso mesmo. É a forma mais simples de escrever este negócio aqui tudinho. Ou seja, você joga tudo para dentro da raiz e aí o que pode tirar depois você tira. Alguma dúvida? Tem que perguntar alguma coisa? Não? Bom, como já está acabando, né? Não vai dar para terminar o último assunto. Ou, aliás, começar outro assunto. Façam agora aí a questão 3. Olha, já estamos fazendo 3 questões. Fica só 2 para vocês. Questão 3. Escreva a expressão. Peraí, rapidinho, eu vou falar alguma coisa. Fala, Ana. Professor, em forma de. Nesse a gente não somou O que o eu não número de entendi? vezes que o número se multiplica. Aham. 3. Mesmo dando iguais. Como a gente tinha feito nos outros, de somar eles. Eu não entendi essa pergunta, eu acho que até falhou. Fala de novo, por favor. Bom, nesse a gente não somou o número de vezes que o número se multiplica. Como a gente Ah, fez nos entendi. outros. Tipo esse aqui, você fala? Tipo isso aqui, ó? Tipo aqui? É. Ah, tá. A gente não fez porque, na verdade, não tinha um monte de raízes, né? Porque quando tem um monte de raízes, que o número vai passando por todo esse processo de colocar várias vezes. Essa aqui tinha só uma. Tinha só duas, na verdade. Então, no momento que você já colocou esse para cá, aí já dava para fazer a conta. Que, inclusive, a conta a gente fez bem aqui, ó. Entendeu? Acabou que a gente fez, sim. A gente multiplicou esses dois aqui, ó. Multiplicou e multiplicou. Mas deu para fazer de forma mais rápida. Entendeu? Entendi.
deixa eu continuar copiando aqui. São 13, então nem sei onde foi. Tá aqui. Escreva a expressão. Raiz cúbica de A sobre B. Era para eu ter começado por essa, não pela 4, mas tudo bem. Raiz quadrada de A sobre B. Na forma de um único radical. Se possível, simplifique a expressão. Faça aí, gente, rapidinho, 2 minutinhos para fazer. Se não der, não deu. Todo mundo já colocou o nome e sobrenome da turma lá no chat? Faz uma pause. Fábio Franco. Tava bem do bem. Tava sim. Todo mundo. Infelizmente é isso, né? 7h15. Eu dou aula dormindo pra vocês, pensam que não? Tô assim, que assim. Mas eu tô. Tá certo, tá certo. Errada é ela lutar, né? É, né? Pois é. Falo nada. Professor, Oi. o índice vai ser 6 e A e B serão elevados ao cubo? Isso mesmo. Isso mesmo, muito bom. E olha que eu fiz de cabeça. Tá vendo? Eu não tô te falando. Depois de um tempo você consegue fazer intuitivamente. Consegue sim, não adianta. Professor, precisa escrever os comandos da questão? Eu já falei, eu não vou. Eu deixo isso a critério de vocês. Eu, na minha visão de professor, eu entendo que o aluno aprende mais quando escreve o comando, tá? Mas, se você não quiser escrever, não escreva. Não vou obrigar ninguém a escrever nada, não. Tá, olha só, rapidinho aqui. Raiz cúbica. Aí vai ficar raiz quadrada. Esse A sobre B já está aqui. Deixa eu só fechar essa raiz aqui. Aí, esse A sobre B, quando ele entrar na raiz quadrada, vai ficar A ao quadrado sobre B ao quadrado, né? Então, multiplica A ao quadrado sobre B ao quadrado. Agora, como eu disse para a Ana agora, quantas vezes ele vai se multiplicar? Como tem só 2, dá para a gente fazer direto. Na multiplicação tem 2 frações aqui, eu ensinei para vocês que a gente multiplica em cima e multiplica embaixo. Então, vai ficar assim. Outra coisa, já juntou, tem uma raiz do lado da outra, já pode juntar. Vai ficar raiz sexta, tá, gente? Que é 3 vezes 2, aqui tem um 2. Então, vai ficar 3 vezes 2, que dá 6. E aí, dentro da raiz, fica A ao cubo sobre B ao cubo. Mas ainda não acabou, tá? Tá certo, Ana, mas ainda não acabou. Porque a questão diz assim, ó. Se possível, simplifique a expressão. Dá para simplificar. Dá para simplificar com... Olha só, gente. Só para vocês entenderem o processo da simplificação. Eu vou deixar o raiz sexta aqui. E esse A ao cubo sobre B ao cubo, eu vou escrever desse jeito aqui, ó. A sobre B ao cubo. É exatamente a mesma coisa, tá? A gente já estudou essa propriedade aí. Esse expoente aqui, ele poderia ser distribuído para o A e para o B e voltaria para este negócio aqui. Agora sim, gente. Nós temos o número 6 aqui e aqui nós temos o número 3. Quando a questão fala simplificar, está falando da... Deixa eu ver qual é a propriedade aqui. Já esqueci já. Segunda propriedade, que é aquela que você poderia multiplicar esse expoente e o índice ou dividi-lo pelo mesmo número. Neste caso, a gente vai dividir por 3. Divide aqui por 3 e divide aqui por 3. Então, vai ficar assim. Raiz sexta, né? Dividido por 3 vai dar raiz quadrada. E o 3 dividido por 3 dá 1, né? Então, vai ficar A sobre B elevado a 1, que é ele mesmo, A sobre B.
Aí agora sim, agora acabou a nossa questão. Porque a questão pediu para simplificar se fosse possível. Então, se a questão não tivesse pedido para simplificar, bem aqui já teria acabado. Mas ela pediu para simplificar, então a gente simplificou e deu isso aqui. Entenderam? Alguma dúvida? Não? Então tá bom. Pera, professor, eu tô pensando se tem alguma dúvida. Ainda pode mandar a atividade da página 42. Giovana, você tem até 9 horas para me mandar, tá? Porque 9 horas eu vou começar a fazer o resto das coisas. Bom, 9 horas da noite, professor? não, 9 horas daqui a pouco, tá, gente? 9 horas da noite eu tô dormindo já. Sou um bebê. Então, né, quem não tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação. E depois eu coloco no YouTube e eu mando o link lá no Google Sala de Aula, tá? Tchau. Falou. Estão liberados, tá?